les anarchistes. Alô, alô, amigo e amiga, seja bem-vindo ao Antinomia, o programa da Biblioteca Terra Livre em parceria com a rádio Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Eu sou o Edu, estou aqui ao lado do Vitor para mais um episódio. Fala aí, Vitor. Salve, pessoal, tudo bem? E aí, como é que foi essa semana, Vitor? Conta pra gente. Inferno, né, cara? Inferno, né? Caralho, né? Inferno, a cada dia que passa é mais uma coisa que a gente tem que enfrentar, né? Fora os problemas cotidianos, né? E cadê o Adriano? Por que ele não tá aqui hoje? Olha, cara, não sei, acho que deve ser por conta disso, é trabalho, né, mano? Trabalho, ele, na verdade, ele faz com que a gente saia da militância. Trabalho é foda, né? Fode a vida, né? Essa semana, nossa, até agora eu tô com enxaqueca, tô com o corpo zoado. Aí eu fui trocar uma ideia com um amigo, né? Aí ele falou, puta, cara, acho que você tá com burnout. Aí eu falei, que porra que é burnout? Aí ele me explicou, é uma síndrome que não sei o que você sente o corpo cansado porque você trabalha muito. Aí eu falei, cara, não é burnout, isso é exploração. Isso é extração de mais-valia. Não vamos patologizar. O quê? Como é? Logizar. Isso, vamos, né? Dar os nomes aos bois. Nomes aos bois, exatamente. Bom, capitalismo. Nossa doença é o capitalismo. E a gente tem que acabar com ela. Padecemos de capitalismo. Exato. Né? Bom, mas falando em capitalismo, vamos abrir pro primeiro quadro, que é Guerra de Classes. Em 2019 tem sido um ano difícil para a educação superior. As políticas ultraliberais e autoritárias de Bolsonaro e Paulo Guedes estão a todo vapor. Cortes de bolsas criam um futuro incerto para pesquisadores. Corte no repasse às universidades públicas fazem com que elas possam interromper seu funcionamento antes do final do ano. A solução do governo está no programa Futurice, que nada mais é do que a privatização das universidades públicas. Bom, para começar então o assunto desse primeiro bloco, para a gente discutir sobre a educação, a situação, o descaso da educação, né? Primeiro contextualizar, né? Nesse 2019, então, a gente iniciou com o governo Bolsonaro um choque, uma doutrina de choque ultraliberal e com políticas de austeridades muito severas. O que mais ficou em evidência foi justamente o corte à CAPES, que cortou milhares de bolsas e fica ameaçando até interromper o pagamento das bolsas vigentes. E, por outro lado, também o corte nos repasses das universidades públicas, que cortou cerca de 1/3 do orçamento delas, e muitas delas não têm mais serviços básicos, como limpeza, não tem mais como pagar, e correm o risco de ter que interromper as aulas antes de dezembro. Vitor, o que você acha que pode acontecer, pode piorar com esse programa que o governo anunciou, o Futurice? Cara, eu acho que piorar sempre dá pra piorar, né? Quando a gente tá no fundo do poço, a gente tem uma pá, né? E a gente tem um alçapão. Exatamente, a gente se afunda mais ainda. Mas eu acho que seria interessante a gente contextualizar, né, essa discussão, né? E não sei, tem o Maurício Trachtenberg, tem um texto dele muito legal sobre as universidades, se chama Delinquência Acadêmica. E lá nesse texto ele vai falar assim, o que é a universidade? A universidade é uma instituição de classe, né? E se ela é uma instituição de classe, ela busca reproduzir a desigualdade de classe, né? E estudar, analisar a universidade tanto hoje quanto ontem é entender como que o capitalismo ele vem se transformando, né? E fazendo um resgate histórico, né, das transformações do capitalismo, quando a gente faz uma abordagem pela educação, né, a gente vai perceber que, por exemplo, essas medidas, né, do Paulo Guedes, né, do Bolsonaro, elas são medidas que elas estão em acordo, né, com políticas econômicas, já não é de hoje.
né? Então, fazendo então esse resgate histórico, né, do desenvolvimento do capitalismo pela educação, a gente percebe, por exemplo, que essas políticas, elas estão ancoradas num tipo de teoria que foi criado nos anos 50, que é a teoria do capital humano, né, de um cara chamado Theodor Schutz, não sei se é assim que se fala, né? Mas esse cara, ele dizia que o capital humano nada mais é do que a soma dos investimentos do indivíduo em aquisição e em conhecimento, que são revertidos em benefícios econômicos para o próprio indivíduo e o seu empregador. Então, eu acho que a partir dos anos 50, nós vamos perceber que a educação ela vai começar a se transformar, né, numa mercadoria. Então tem uma passagem da educação enquanto um direito, né, para uma educação enquanto uma mercadoria. E aqui no Brasil, caso específico do Brasil, isso vai ter maior relevância a partir dos anos 60. Né? Então, principalmente, pegando aí uma cronologia do Demerval Saviani, né, a partir de 1969. Né? Então, os acordos MEC-USAID, né? Exatamente. Que foi quando o MEC pegou de grana dos Estados Unidos para reformar a educação pública. Exato. E aí, pegando essa grana, né, ele teria que seguir algumas medidas, né? E a partir, então, desse momento, a educação aqui no Brasil, ela vai estar em acordo, né, com essa teoria do capital humano, fazendo com que, então, duas perspectivas do próprio liberalismo eles entrassem em choque. Porque desde os anos 30 e depois nos anos 50, 60 e de forma mais incisiva nos anos 70, a gente tem duas perspectivas econômicas do keynesianismo e do liberalismo, do neoliberalismo a partir dos 70, né? Que estão entrando em choque. E a perspectiva do keynesianismo era de que o Estado ele seria um dos protagonistas, né, que investiriam na educação. Né? Mas uma educação enquanto uma mercadoria, não enquanto um direito. Então eu acho que inclusive essa confusão que a gente vê em relação a os governos de direita, os governos de esquerda, colocando como o Estado que beneficia a educação, que dá políticas para a educação, que sejam governos de esquerda, quando na verdade eles estão amparados por uma política liberal, né? Então eu acho que como a gente estava falando antes, a gente tem que dar nome aos bois, né? Esses governos que colocam investimento em educação, como foi os 13 anos do PT, foram para incluir as pessoas no mercado de trabalho e reproduzindo o próprio capital, né? Mas acentuando um tipo de mais-valia, né? de exploração, que é o tipo de exploração relativa, onde você aumenta a qualificação da classe trabalhadora, né? E aumentando inclusive o lucro do patrão, do Estado, enfim. Né? Acho que essas medidas de hoje do Bolsonaro, elas são uma medida do neoliberalismo que faz com que o capital internacional ele também é uma forma de inclusão da classe trabalhadora, mas é uma forma de inclusão da classe trabalhadora dentro da dinâmica do capitalismo global. Né? Então nós vemos o Estado ele saindo dessa figura de protagonista, né? E o Estado restrito, que é o Estado nacional, que a gente está trocando ideia no programa passado, né? O Estado restrito saindo desse cenário e entrando o Estado amplo, né? E aí as multinacionais se aproveitando e fazendo muito dinheiro com isso, né? Ou seja, então, pensando que a educação começa a se transformar em mercadoria, então, nos últimos 50 anos, né? Conforme você comentou. E também, não só uma mercadoria, mas também uma formação para o mercado de trabalho. Exatamente. Então, num momento
em que o capitalismo precisava de trabalhadores mais qualificados, houve as políticas dos últimos 15 anos, né? Que a gente chama de políticas públicas. As políticas públicas, então, ali da criação das universidades federais, Isso. o avanço também na questão de políticas de manutenção estudantil também, etc. e tal. E agora que a gente está numa reestruturação do mercado de trabalho, né? Cada vez mais, algo que a gente comentou também no episódio passado, né? Também, trabalhos cada vez mais precários. Se os trabalhos são precários, você não precisa de trabalhadores muito qualificados. Exatamente. E aí entra o Futurice, que vai ser transformar um desmonte dessas universidades federais, que foram criadas nos últimos 15 anos, para transformá-las em universidades praticamente privadas, né? Uhum, sim, E essa promiscuidade, né, vamos colocar assim, entre o que é estatal e o que é privado, né, com o projeto Futurice, ele está alinhado, na verdade, à própria dinâmica do capitalismo mais avançado, vamos dizer assim, né, do capitalismo de ponta, né. E eu acho que o Brasil está se alinhando, né, a essa nova forma de extrair a mais-valia da classe trabalhadora, né. Isso que é interessante, né? Porque geralmente quando a gente fala desses últimos anos do Brasil, a gente fala que o Brasil é atrasado, o Brasil representa o retrocesso, mas é o contrário. O Brasil está na vanguarda, né, do capitalismo mundial. O que a gente está vendo aqui é um laboratório que vai acontecer em outras partes do mundo. Mas então, Vitor, se a universidade privada é uma merda, se a universidade pública é uma merda, então o que os anarquistas propõem? Vamos ver isso então no próximo quadro. Vamos falar de anarquia, nossa pílula semanal de teoria anarquista. A bandeira do anarquismo com seu lema libertário vai sepultar o liberalismo mal cheiroso e reacionário. Bakunin está de volta. Muito bem, então, o que nós vamos falar de anarquia hoje? Hoje a gente vai falar sobre educação, né? Qual que seria a proposta de educação, né, feita pelos anarquistas, né? Bom, essa história, na verdade, a história da educação e a história do anarquismo, elas nasceram juntas, né? Anarquismo e educação, a perspectiva da educação no anarquismo, ela é fundamental, né? Tanto para a formação dos seus militantes, quanto para a divulgação das ideias, né? E a educação, né, na discussão entre os anarquistas, nasceu na Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Então, quando os trabalhadores, a classe trabalhadora organizada, logo nos seus primeiros congressos, estavam discutindo a questão da educação, a gente tem que levar em consideração um dos princípios dessa associação, né, da AIT, que é a emancipação dos trabalhadores ser obra dos próprios trabalhadores. E aí, nesse sentido, né, se a obrigação da emancipação dos trabalhadores ser dele mesmos, né, é a obrigação deles também serem responsáveis pela sua própria educação. E o anarquismo, então, ele vai partir desse princípio, né, partir do princípio das discussões que foram feitas pela classe trabalhadora organizada, né? E a partir dessas discussões, os anarquistas que vão discutir sobre educação, eles vão acabar desenvolvendo duas correntes da educação, partindo do ponto de vista anarquista. A primeira corrente, a gente pode dizer que ela corresponde mais a um anseio, né, dos individualistas, dos anarquistas individualistas. E a segunda corrente, aquelas, né, dos anarquistas comunistas, né, os anarcocoletivistas e por aí vai, né. As duas, elas são legítimas, né, de acordo com as suas preocupações, né. Em que sentido elas são legítimas, né? A primeira corrente, né, a dos individualistas, ela vai se focar muito mais numa pedagogia do ser,
do que a corrente socialista. Já por um outro lado, a corrente socialista ela vai se apegar muito mais a uma pedagogia do dever ser, né, do que necessariamente se focando no ser, né? Acho que ambas essas correntes elas têm a sua validade na medida em que o que a gente está discutindo na realidade aqui é o tensionamento entre o indivíduo e a sociedade, né? No que diz respeito ao indivíduo, a preocupação da educação anarquista é possibilitar para aquelas crianças, para as pessoas no geral, que essas pessoas elas possam desenvolver plenamente a sua capacidade, né? Por um lado. E por um outro lado, né, a educação socialista, né, a anarquista socialista, comunista ou coletivista, ela enxerga nas instituições escolares, né, organismos que vão cercear a liberdade dessas pessoas que estão dentro dessas instituições, porque elas estão dentro de um contexto social onde essas instituições elas vão reproduzir todas as desigualdades, sejam econômicas, raciais, de gênero, né, e de classe. E ambas essas pedagogias, essas correntes educacionais, né, do anarquismo, eles vão propor então, né, ter como horizonte que a educação ela seja integral, né? Então, e as propostas da concretização dessa educação integral, elas vão variar de acordo com as experiências, né? Então, o que seria educação integral? Né? Educação integral seria, então, um tipo de educação que é inseparável da filosofia do trabalho, né? A educação integral, ela busca associar, né, juntar o que foi separado pelo capital, que é o trabalho manual e o trabalho intelectual, né? Porque essas duas instâncias que formam, né, a nossa humanidade, que criam a riqueza, que cria tudo na realidade para eles, né? Ela foi separada pelo capital, então a educação anarquista ela busca religar essas duas instâncias que completam a nossa vida, mas que com o passar do tempo, da própria teorização e do trabalho, né, e das experiências, esse conceito ele vai se alargando no sentido de que é integral o desenvolvimento ético, né, dos indivíduos, o desenvolvimento sensorial, né, artístico das pessoas, e por aí vai. Então, esses mecanismos quais lugares a gente pode colocar em prática, né, essa educação integral? Então, a escola é um lugar, mas também centros culturais, bibliotecas e por aí vai. Essa educação integral aí que a IT comenta tem a ver com essa educação integral que estão colocando aí, que estão pautando hoje em dia? Tem nada a ver, né? Porque na realidade essa ideia de educação em tempo integral é estender o tempo de prisão das crianças. Então, tipo, ao invés de... É óbvio que dentro daquela... Como na cadeia, né? Você tem as oficinas recreativas para fazer com que as pessoas passem o tempo. Você também vai ter oficinas nessas escolas de tempo integral para fazer com que essas crianças não surtem também e acabem enforcando professores e diretores e coordenadores. Que é o sonho de todo estudante, né? E nosso também, né? Muito bom, então. Mas aí, essas propostas dos anarquistas só ficou no papel? Só ficou ali na discussão, na IT? Não. Essas propostas, elas na verdade se espalharam pelo mundo inteiro e de diversas formas, né? Os sindicatos, por exemplo, eles abriam escolas, né? Quando podiam. E outras experiências mais, vamos dizer assim, paradigmáticas também, elas ocorreram, né? As duas experiências que são mais relevantes aqui para nós é a Escola Moderna do Ferrer, né, na Espanha, e a Escola a Colmeia do Sebastião Faure na França. Essas duas escolas elas são paradigmáticas porque ali
E também tem a Sempuí, né, antes com o Paul Robin, mas ela tinha uma outra questão e já estava num outro tempo. Mas eu acho que a Colmeia e a Escola Moderna, elas são as duas escolas que vão conseguir colocar mais em prática, né, a educação integral e vão conseguir testar várias práticas pedagógicas, né, como as saídas de campo, a utilização do jornal, que era um veículo muito utilizado pelo movimento anarquista, como uma ferramenta pedagógica dentro da escola. E como era uma ferramenta pedagógica dentro da escola? Bom, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tinha a Escola Moderna número 1 e número 2, e essas escolas, elas tinham um jornal das crianças, que eram produzidas pelas próprias crianças, né? E aí a emancipação das crianças sendo obra delas mesmas, né? Elas tendo a própria voz para divulgar o que elas estavam produzindo ali, né? Então, esse jornal dessas crianças que se chamava O Início, era um jornal onde eles podiam publicar, por exemplo, as cartinhas que eles queriam publicar para os amigos, as atividades que eles faziam dentro da escola, relatos de saída de campo e por aí vai. Festas, né? Festas, que é um negócio bem importante, que elas mesmas também organizavam. As próprias crianças faziam? As próprias crianças. Nossa, interessante. Bruto, né, mano? Bruto. E pensando também, então, beleza, então aí pensando na própria criação das crianças, na emancipação, os anarquistas nessa época também a gente sabe, né, que eles eram muito próximos, muito estreitos, estavam muito ativos no movimento operário também, né? Essas escolas tinham alguma conexão com sindicatos, com outros organismos da classe operária? Sim. No caso, por exemplo, da Colmeia, tentando colocar em prática, né, a ideia de educação integral, então unir o trabalho intelectual e o trabalho manual, a Colmeia ela tinha várias oficinas, desde metalurgia até confecção de caderno, costura, onde crianças, tanto meninos quanto meninas, passavam por todas as oficinas. Então não existia uma divisão sexual do trabalho. Então as meninas estavam na marcenaria e na metalurgia, assim como meninos também faziam aulas de costura. Isso era deliberado, era intencional? Isso era intencional, porque faz parte dentro é um dos princípios da educação anarquista, a coeducação de sexos. E que ano, mais ou menos, a gente está falando dessa experiência? A gente está falando, por exemplo, no caso de Sempuí também, que foi assim, a gente está falando do final do século XIX. Lá, 1800 e bolinha. Quando os republicanos queriam que tivessem escolas, uma para os meninos e outras para as meninas, né? Entendi. E que hoje é super normal. Então temos aqui a origem da coeducação de sexos pelo anarquismo. Olha só, hein? Olha só. E além dos republicanos fazerem a divisão de escola para menino e escola para menina, os comuna nem pensavam em educação nessa época também, né? Bom, para os comunas, né, a educação é um reflexo do modo de produção capitalista ou do modo de produção. Então a gente só vai pensar depois que a gente tomar o Estado, né? Exatamente, que foi o que aconteceu com a Revolução Russa, né? E no caso que você tinha comentado, que eu acabei de falar, né, a Colmeia, ela tinha essas oficinas e tudo que eles produziam nessas oficinas eram comercializados com os sindicatos. Então os sindicatos compravam o que essas oficinas faziam criando ali um projeto autogestionário, né, econômico no sentido, não só político, pedagógico, mas também econômico, né, que é um tripé, né, do próprio movimento, né? Tá certo, então. Bom, então essa foi mais uma pílula de teoria e de práticas anarquistas. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com Antinomia. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Mad Pizza. Toda Mas quinta-feira. você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara. Tem que falar o meu nome. Ih, rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Apresentado por Henrique Pizza. Mad Esse é o Christian nome e Henrique primeiro, Pizza. cara. Meu nome veio primeiro, cara. Isso não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara. O programa é meu. Ih, seu caramba, sai daqui. Vai, tá. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Songs from a Dead Generation, sextas-feiras, 8 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Renato Andrade. Desconecte-se. Desconnection. Com Márcio Calisto, toda sexta-feira, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. 4, 3, 2, 1. Todo sábado às 7 da noite, aqui na Antena Zero, o Rocket in My Pocket leva você para uma viagem ao universo musical dos anos 50. Comigo, Rames Albud. I got a rocket in my pocket and a roll in my wall. I got a rocket in my pocket and a red. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos da miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram Agindo Agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Voltando então ao Antinomia, programa da Biblioteca Terra Livre em parceria com a Antena Zero. Agora vamos para o nosso quadro Ângelos Novos. – 23 de setembro de 1881. Nasce Kupka, ativista tcheco e colaborador de Elisée Reclus e Kropotkin. Bom, então semana que vem fará aniversário do nascimento aí do Kupka, que ele foi um artista tcheco. Ele foi, depois que ele ficou velho, ele foi um grande expoente da arte abstrata. Mas quando ele era moleque, lá na casa dos seus 20 e pouquinhos anos, ele se aproximou do anarquismo e ele ilustrou duas importantes obras. O Homem à Terra, do Elisée Reclus, e A Grande Revolução, do Kropotkin. E aí, aguardem novidades, porque a Biblioteca Terra Livre vai publicar em breve A Grande Revolução com imagens do Kupka. Muito bem. Dia 21 de setembro de 1868.
tem início o 2º Congresso da Liga da Paz e da Liberdade em Berna, na Suíça. Bom, amanhã então fará o aniversário do início do 2º Congresso da Liga da Paz e da Liberdade. Primeiro, vamos começar explicando o que foi essa Liga da Paz e da Liberdade. Era uma organização criada um ano antes, em 1867, já antevendo que a Europa iria entrar em guerra. Então já estava um clima bem belicista, militarista, que acabou resultando ali na Guerra Franco-Prussiana, que começou em 1870. Bom, essa liga ela reunia grandes nomes do socialismo da época, de vários países da Europa. Só pra gente citar alguns: Garibaldi, Victor Hugo, Stuart Mill, e um nome que hoje em dia não é famoso, mas foi na época, que é o Giuseppe Mazzini, que foi um grande, como posso dizer, uma pessoa que polemizou muito com uma figura que aí sim a gente vai entrar, que é o Bakunin. Esse evento que a gente destacou aqui, o 2º Congresso da Liga da Paz e da Liberdade, ela é muito importante pela trajetória do Bakunin, que foi nesse momento que ele vai desistir de tentar criar ali uma aliança com outros grupos socialistas, republicanos, que, digamos assim, o que a gente chamaria hoje de progressistas, né? Porque ele entra na Liga da Paz e da Liberdade e ele faz uma proposta revolucionária, né, para a Liga, para que a Liga adotasse posições socialistas, adotasse posições federalistas contra o Estado Nacional e, por fim, o que ele vai chamar de posições antiteologistas, ou seja, contra a ideia de Deus. Nessa proposição que ele vai fazer para a Liga, surge o livro, que é muito importante na obra do Bakunin, que é Federalismo, Socialismo e Antiteologismo, onde ele vai expor as propostas dele para a Liga. Obviamente, quem votou na proposta do Bakunin só foi os brothers dele. Ninguém mais votou, porque era um bando de burguês cuzão nessa Liga. E estatistas, né? E estatistas e socialistas de Araque, como os progressistas de hoje. Isso não mudou, né? 150 anos de intervalo e não mudou nada. Bom, quando as propostas do Bakunin são rechaçadas, ele decide se retirar da Liga e aí ele entra com pedido de ingresso na AIT, que o Vitor acabou de comentar no bloco anterior. Então, nesse episódio do 2º Congresso da Liga da Paz e da Liberdade, marca a ruptura do Bakunin em direção a uma posição classista. Pode crer. E para quem quiser saber mais sobre o Bakunin, aqui a Rádio Antena Zero, né, faz também um programa do Desobediência Sonora. E o Desobediência Sonora também tem um episódio que fala sobre o Bakunin. Eu recomendo todo mundo entrar lá e escutar o que o programa tá colocando, né? É bem bacana. Então, beleza. Então, agora, encerrando esse momento de recuperar aqueles e aquelas que nos antecederam, vamos falar agora das lutas do presente no nosso quadro No Batente. Bom, nesse quadro, a ideia é ser um noticiário do mundo do trabalho e das lutas sociais, para dar voz a quem vive as contradições do capital no batente e para quem está na luta na linha de frente. Agora, no programa de hoje, a gente vai comentar sobre a greve dos estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. E, para trazer aí o que está rolando lá na greve, a gente conseguiu um relato de um estudante que está lá na linha de frente. Vamos lá, então. Então, aí, salve pessoal da rádio. Eu sou estudante de filosofia na UFSC. Acompanho o movimento estudantil não em nenhuma entidade representativa, mas
com ações, né, e fortalecendo assim os grupos que tem na UFSC já faz um tempo. E a universidade nesse momento está em greve, né? A maior parte dela numa greve estudantil que não teve adesão dos professores e possivelmente vai ter adesão dos técnicos. O estopim da greve foi o projeto Futurice. O pessoal, algumas pessoas, uma pessoa específica da geografia, chamou o centro acadêmico da geografia, que é a galera que faz o samba na universidade, que é uma galera que é firmeza, para começar a discutir o projeto Futurice nas férias. E algumas pessoas começaram a colar nessa reunião. Aí, desde as férias, o pessoal, várias reuniões nas férias, 4 horas de reunião, às vezes até tarde da noite, debatendo o projeto, pensando num calendário de atividades num sentido mais formativo e agitativo, assim, de início. Sobre o que é privatização, o que é educação, o que a precarização da educação causa, qual que é o nosso projeto de educação, o que seria uma educação mais democrática, o que seria uma universidade mais popular. E o pessoal aí foi se movimentando. Conforme o semestre foi entrando, a realidade que a gente foi batendo é que os cortes eram muito mais graves agora do que o projeto, que é uma parada que nem entrou como projeto de lei, nem entrou para votação ainda, né? Em função dos cortes na universidade, a gente teve 95 terceirizados emitidos mais ou menos. Isso aí, tipo, vários nessa maré de desemprego que o Brasil tornou a rocha mesmo. Normalmente quem se fode mais é o trabalhador terceirizado, que é mais precarizado. Para os técnicos administrativos acaba complicando também. E para os estudantes também fode os estudantes que são mais vulneráveis, né? No meio disso é gente ficando sem bolsa, permanência sendo cortada. Houve uma ameaça de fechar o RU dia 15. Aí os estudantes organizando esse cronograma de atividades, pensando em estudantes autônomos, tinha gente vinculada à organização, tinha gente vinculada ao sindicato, mas era a minoria. E os que eram vinculados a, por exemplo, partido e tal, por exemplo, tinha uma galera do PSTU, uma galera não, tinha umas pessoas do PSTU, tinha as pessoas do PSOL, eles estavam mais pelo seu interesse próprio do que como uma ordem do partido, né? Foi uma galera na disposição de querer discutir a questão. E esse grupo de estudantes foi montando o calendário de atividade e foi fazendo agitação na universidade para ter cada vez mais coisa. E daí foram surgindo necessidade de assembleias, de conselhos universitários para debater o projeto, para debater os cortes. E a partir daí começou a se pleitear a greve, que era uma coisa que essa galera que começou a puxar esse movimento das férias, que muitos são mais radicalizados, já tem como horizonte de ação quase sempre, né? É greve, é ocupação, é com piquete que se trabalha, não é com nota para a reitoria. Nota para a reitoria você até faz porque a burocracia da universidade exige, mas não é assim que você trabalha. Aí houve uma massificação das assembleias na UFSC, que teve assembleia de 5 mil pessoas, assembleia de 500, 800 pessoas várias. E nos conselhos universitários são uma instância que são fechadas, a gente conseguiu na base da pressão, do grito, pressionar o reitor para que fossem abertos, e na base da pressão fazer com que eles não aprovassem o projeto, fazer com que eles chamassem assembleias, que as assembleias tivessem poder deliberativo sobre o CUN, e foi se construindo um movimento. Dentro da perspectiva da greve, tem vários coletivos anarquistas na UFSC, além dos partidos comunistas. A galera foi fortalecendo cada um da sua forma como ia encontrando, porém com a convergência de interesse muito grande. Muitas vezes a galera, apesar de que não se combinava necessariamente, acabava fortalecendo em ações junto. E tiveram algumas coisas que eu poderia chamar de vitórias aí em relação, independente da greve ter chegado ao fim, já tem algumas coisas que são vitórias que a gente dá para visualizar. Uma das coisas é o centro de convivência da UFSC, que estava fechado há muito tempo. Se fosse depender de ordem de burocracia, de DCE pedindo para o CUN, para mandar para o reitor, para abrir, a gente sabe que não ia sair nunca. Tem o Miguel da reitoria que ele tem problema estrutural, ele não vai cair na cabeça de ninguém. Tem prédio que literalmente está caindo na cabeça da galera, e a galera está tendo aula tipo CFM, conhecido como labirinto. E na real que ele tem um problema estrutural de infiltração no banheiro que, para resolver, uns poucos mil, 4 mil, 8 mil, aí, coisa que a universidade tem sobrando. Tem professor que tem salário de 40, só um salário de um mês é 40 mil.
E o centro de convivência ele fica no meio da universidade, ele sempre foi um espaço de arte e cultura, né? Sempre foi espaço, aquele momento da universidade não acadêmico que é necessário até para a saúde mental da galera. Foi aberto faz pouco tempo, a galera fez um mutirão, se abriu, não teve reunião de coletivo nenhum assim, ó, nem coletivo autônomo mesmo, falando, não, vamos abrir o convivência. Foi uma coisa que surgiu da cabeça da galera e depois de surgir da cabeça da galera esse dialogar, começou a pipocar essa ideia nesses coletivos mais autônomos. O pessoal chegou e fez, tirou vários dias para limpar, agora mesmo numa situação que você vai lá, sempre tem alguém limpando alguma coisa, e já tá cheio de atividade. Ontem mesmo tinha, ao mesmo tempo, uma oficina de teatro numa sala, uma oficina de dança na outra sala, um cine rolando na outra sala, enquanto isso a galera da marcenaria que estava construindo uma estante e uma mesa de ping-pong parou de trabalhar para não fazer barulho, para não atrapalhar a oficina de teatro. O pessoal do teatro terminou, voltou ao trabalho da marcenaria, a galera fazendo várias atividades. Treino de capoeira, o pessoal caprichou a oficina de maracatu, fazer aula pública lá, já teve várias ideias que tem a mais, sobre o que é greve, sobre o movimento estudantil, sobre várias coisas. E ter aberto convivência, né, já é um ganho, apesar da greve nem ter chegado ao fim, nem ter visto como é que ela vai desenrolar. A galera começar a se tocar para a existência dos terceirizados, que eles são completamente apagados na UFSC, que agora tem gente se coçando e conseguiu empurrar até as entidades representativas aí, que normalmente só se movem quando a luta puxa muito, para se começar a correr atrás também da situação, ver como é que estão os que estão demitidos, ver contratação demais, porque fode para os dois lados, que foram demitidos estão sem trampo e os que não foram demitidos estão tendo que trabalhar em dobro com metade da galera, né? E daí são ganhos que tiveram da mobilização já. Em relação a como os coletivos autônomos foram fortalecendo a greve, a gente tem um histórico na UFSC de que a maior parte das entidades representativas dos estudantes ligadas aos partidos são contra a greve. Inclusive eles eram contra a greve até 20, 30 dias atrás. Vários. E eles só meio que falam que são a favor da greve quando não tem para onde fugir. Já está instaurado o clima de greve, os estudantes vão parar, se eles não param junto fica muito feio. Inclusive aí, se for comentar, vários que a gente vê aí de entidade representativa dos estudantes, centros acadêmicos e outras coisas, estão furando a greve, né? A gente tem gente aí que era para ser membro do comitê de greve e não vai para a reunião do comitê de greve porque está furando a greve. É uma coisa que a galera mais radicalizada, muita galera mais autônoma, mas não só, não poderia negar que tem um ou outro partido que tem uma base mais radicalizada na universidade, apesar de são poucos, muito poucos. Mas é essa galera que puxa. E tem alguns ganhos, assim, se for ver da presença do movimento autônomo em Florianópolis. Tem muito partido aí que tem força hoje em dia, mas chegou de paraquedas poucos anos atrás. E o movimento autônomo em Florianópolis tem um tempo, sim, e tem um peso, sim. E, por exemplo, se for ver a estrutura do comitê de greve como foi aprovada, eles são representados pelas bases de cada curso. Ele tem revogabilidade de mandato e tem uma limitação de poderes, e ele foi proposto que tivesse rotatividade, não foi aprovado como obrigatório, mas foi posto como recomendação para o curso que quisesse. Que é um ganho muito grande, né? Porque várias propostas aí eram que o comitê de greve fosse principalmente composto pelas entidades centrais e que ele tivesse amplos poderes. E conforme foi sendo manobrado agora, as reuniões do comitê de greve estão fechadas para as pessoas assistirem. Quem não é dos grupos ali do comitê não pode nem ver o que está sendo deliberado, né? O que é muito complicado, sabendo que já tiveram movimentos autônomos, movimentos mais puxados pela base de ocupação na UFSC, e que a galera daí partidária negocia portas fechadas, depois apunhala a galera nas costas. Mas, bom, de uma maneira geral, a greve foi muito puxada por estudantes autônomos, sim, e mesmo os organizados estavam mais pela sua autonomia, e os organizados eram minoria. De um jeito ou de outro foi puxado por uma galera mais radicalizada, isso é inegável, e que deu uma agitada no clima da universidade, mudou até a forma de diálogo com o professor, com o reitor, assim, você sentar e você já não mais pedir um monte de coisa pro reitor e mandar uma nota para assinar, não, você chega na assembleia e você exige do reitor que ele cumpra as demandas, tá ligado? Também num espaço de luta, também num contexto de luta, de greve, se ele não
Já não faz um pedido e espera ser encaminhado lá para o malote passar de um lado para o outro. Você faz uma exigência como um peso de negociação dentro das condições de luta que está, e ele vê se ele acata ou não, e se ele não acatar, daí como as negociações da greve vão rolando. Deu uma mudada no clima da universidade. Muita gente fala que está impressionado que foi na UFSC, em Santa Catarina, né, que é o estado que aí mais votou no Bolsonaro, está se posicionando contra o projeto e contra a parada. Mas também não dá para ignorar que a universidade é uma bolha, não representa a população da cidade como um todo. E quem está somando muito na luta, assim, nem que seja de tipo apoiar, de falar que está achando massa, de ajudar com informação e tal, muitos são os trabalhadores da UFSC, os técnicos e os terceirizados, porque se esperar dos professores, tem um outro professor que é muito firmeza, tá ligado? Tem alguns professores específicos que são muito firmeza, que são muito parceiro nosso, que estão somando sempre e que apoia a gente muito, só que tem muito professor muito reacionário também. Tem alguns aí na UFSC que até de integralista para coisa pior, que a gente sabe que estão aí dando aula. Mas, bom, perspectiva da greve é mais ou menos isso. Um pouco nesse contexto que ela foi surgindo, um pouco dessa galera meio que foi puxando e um pouco de algumas vitórias que a gente já conquistou nesse espaço de luta aí, né? A ideia é que consiga... O projeto Futuros não passa na UFSC, do jeito que teve a luta ele não passa, assim, ó, nem a pau que ele passa de jeito nenhum. E a questão dos cortes, infelizmente, na questão do governo estadual, na questão do governo federal. Se não tiver uma adesão aí das outras universidades, aí fica difícil reverter os cortes. Enquanto a gente não consegue reverter os cortes no âmbito nacional, a gente vai pleiteando nossas pautas locais mesmo. Bom, valeu, galera, aí por esse espaço para falar. Tamo junto na luta aí, tem que construir, tem que correr atrás, porque... Se não é nós por nós, não é ninguém, né? Valeu. Vamos agora para Fuego de Vida com a canção de Silvio Tomás, El Mundo Está Girado, e em seguida Adriano comenta. Desde que naces marcan puertas, no hace falta preguntar. En un mundo de respuestas, quien cuestiona está de más. La libertad es el precio para vivir sin recordar. Para vivir sin recordar. Tener miedo, ser prudente, hay tanto que preservar. En un mundo de delincuentes lo seguro es perder la intimidad. La seguridad anhela los que siempre van detrás. No hay mal que por bien no venga, la injusticia es natural. La injusticia es natural. Te castigan a hacer deberes, te castigan por no hacerlos, te castigan por hablar fuerte y te premian si te callas y asientes. De alelamiento el maestro enseña a no ser sin competir, a no entender sin repetir, a sentir sin poder vivir, a comprender sin poder ver, a comprender sin poder ver, a comprender sin poder ver. El mundo está girado, el mundo está al revés. El mundo está girado, el mundo está al revés. Queridos ouvintes, estamos aqui nessa noite de quinta-feira na Biblioteca Terra Livre, falando sobre o podcast que está indo ao ar nesse momento. E acabamos de ouvir nesse quadro Fuego de Vida,
a canção de Silvia Tomás com El Mundo Está Girado. Essa música dessa cantora anarquista catalã faz parte do disco Decido, de 2012, e é um disco que ela publica alguns meses depois de ter participado, junto a outros tantos companheiros e companheiras europeus e de diferentes partes do mundo, da Marcha Popular Indignada, naquele contexto das acampadas, que foi um contexto de revolta popular, muito inspirado na Primavera Árabe, que depois também acabou influenciando o Occupy Wall Street. Essa música, a Silvia Tomás traz pra gente essa reflexão da crítica à reprodução nas escolas. Eu acho que a gente está, no dia de hoje, conversando muito sobre essa questão dos limites da educação, da crise institucional e das alternativas que a gente tem para esse universo da educação. E a gente não pode deixar de lembrar que em 2015 e 2016 a gente teve no Brasil uma série de ocupações estudantis em escolas públicas que de alguma maneira transformaram o nosso imaginário e ampliaram o nosso imaginário de luta e de ação junto à educação. Então acho que de um dos elementos culturais que são importantes para a gente ressaltar nesse processo foi o surgimento da coletiva Ocupação, que é uma coletiva de teatro que surge em 2016 e que em 2018 criaram uma peça que já percorreu o mundo, já foi para a Europa em festivais e tem percorrido o Brasil, que é o Quando Quebra Queima, que é um experimento cênico performático que coloca de alguma maneira as provocações de um processo de ocupação e da vivência criativa que a escola pode ter em destaque e que de alguma maneira mobiliza as pessoas a imaginar como seria possível essa outra escola e essas outras formas de construção do conhecimento. Então, fiquem atentas e atentos que quando a coletiva Ocupação fizer novas apresentações em São Paulo ou em outras partes do Brasil, vocês não percam a peça Quando Quebra Queima, uma peça que tem mais ou menos 1h30 de duração e é uma peça que coloca todas as pessoas em movimento. E aproveitando o gancho das produções culturais, destacar que esse ano foi lançado o documentário Esperto à Revolta, mais um dos documentários que integram esse sem fim de obras que têm sido produzidas. A gente teve logo depois, algumas semanas depois, 90 dias na verdade, depois da publicação, do fim das manifestações, das ocupações aqui em São Paulo em 2015, a gente teve o documentário Acabou a Paz, Isso Aqui Vai Virar o Chile, do cineasta anarco-guevarista Carlos Pronzato, um amigo que realizou também um documentário sobre a greve geral de 1917. Ele, junto com outros tantos personagens, eles tentaram documentar de alguma maneira esse processo das memórias dessas lutas. E aí a gente tem, além desses dois documentários, a gente tem o Escolas de Luta, o Ocupar e Resistir e o Lute como uma Menina, que são documentários que estão, na sua maior parte, disponíveis online, nos canais de transmissão de vídeo, e vocês conseguem conhecer um pouco melhor dessa história ainda viva e tão necessária para o movimento anarquista e para as lutas sociais, que é saber como que a autogestão se constrói de baixo, dentro das escolas, de uma maneira autônoma, livre e com um horizonte de luta que seja para romper com essa estrutura que a gente tem, que ainda cerceia e coloca dentro de grades os indivíduos que estão ansiando por liberdade. Deixo vocês agora de novo com o Eduardo e com o Vitor para... Bom, gente, então estamos agora encerrando o Antinomia dessa semana. Vitor, quer deixar um recado? Quero sim. Bom, segue a gente nas nossas redes sociais, né? Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter.
Nós temos um e-mail que é a bibliotecaterralivre@gmail.com, né? No Facebook nós estamos como @bibliotecaterralivre e no Twitter @bterralivre. E segue também a Rádio Antena Zero, né? No Twitter, no Instagram e por aí vai. É @ a Rádio Antena Zero. Perfeito. Então, encerrando aqui a Antinomia, sempre às sextas-feiras, às 16 horas, na faixa falada da Antena Zero. No momento, estamos também no YouTube, mas em breve vamos também ter a nossa página na rádio. Aí a gente anuncia. Então, qualquer coisa, mande recado pra gente. Agora, beijo, boa semana, até. Falou! Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.